Fala, Canaries, está começando mais um CanaryCast e hoje vamos falar do fim da temporada do Norwich, que encerrou de uma maneira bem melancólica, né? Norwich, infelizmente, encerrou em último lugar no campeonato inglês, terminando com 21 pontinhos, apenas uma péssima campanha. Acho que é a pior da história do Norwich da Premier League. Acho não, tenho certeza. E, inclusive, é a primeira vez que um time perde tantos jogos consecutivos na Premier League, né? O Norwich perdeu 9 jogos consecutivos. E, por fim, ainda perdeu o último jogo de 5-0 contra o Manchester City. Tudo bem que esse último jogo o Norwich já estava rebaixado, o time foi a campo mais para testar jogadores, colocar jovens para ir a campo, né? O Josh, o Thomas, ele entrou para poder ter alguns minutos em campo, então o Farke deu espaço aí para esses jovens poderem jogar, não só ele, né, o Ida, no caso, a Danida, teve tempo também para poder disputar alguns minutos de futebol da Premier League, mas não foi o ideal, né, essa é a verdade, e o Norwich rebaixado já tem lições, né, para aprender aí, já está aprendendo, na verdade, com os erros, para que não se repita nas próximas temporadas e assim o Norwich consiga retomar o posto de time de Premier League, que, com todo respeito aos outros times, eu acho que o Norwich merece sim ser um time frequente na Premier League e não esse time ioiô que somos hoje. Infelizmente, é a realidade do Norwich. Bom, Canaries, além do Norwich, mais dois times acabaram sendo rebaixados, né? O Watford com 34 pontos e o Bournemouth também com 34 pontos. Quem escapou no finzinho foi o Aston Villa com 35. Eu que tinha dito que o Aston Villa ia cair, acabou não caindo, mas teve aquela ajudinha aí da arbitragem, né? Não sei se vocês estão acompanhando a Premier League, os outros times no caso, né? Mas o Aston Villa teve um fatídico jogo aí, acho que foi contra o Sheffield United, que a bola entrou, o juiz não ativou o sino, né, que toca quando a bola passa da linha. E aí um lance de gol claro para o Sheffield não foi dado, prejudicando o Sheffield e, claro, aí o Watford e o Bournemouth, que um dos dois poderia ter escapado por conta desse gol, e o Aston Villa hoje estaria rebaixado. Então, bizarro, né? Enfim, na Premier League, como eu falei, não tem muito mais o que dizer, fim de campeonato, mas tem coisas interessantes a se dizer do que vem por aí. Bom, com esse fim de temporada, tivemos primeiramente o Farke e o Stuart Webber indo a público, né, falar sobre o rebaixamento. O Farke botando a cara a tapa, dizendo que a responsabilidade tem que cair nos ombros dele, e o Webber logo em seguida, além de dar seguridade ao cargo para o Farke, dizendo que não só ele, Webber, mas como a diretoria como um todo está com o treinador alemão para continuar o projeto de 4 anos. Stuart Webber disse que tudo que o Farke falou, tudo que o Farke fez na temporada foi com o aval do Webber. Então, se tem alguém a ser culpado pela gestão, pelas contratações ou não contratações nessa temporada, que se foi, no caso, é o próprio Webber. Então, é interessante como há uma defesa interna, né? Um defendendo os jogadores e o outro defendendo o técnico. É legal isso, pelo menos mostra que internamente o Norwich tá unido, e que é bom. O meu único receio com o Farke para a próxima temporada é a questão do time, né, o elenco, se o Farke realmente vai ter o elenco em mãos, porque o que me preocupa é o Farke ter perdido um pouco a mão e assim perdido o vestiário, mas aparentemente não é o que acontece. A gente tem notícias aí de algumas especulações de transferências, né? Nada ainda muito concreto. Na verdade, não tivemos nenhuma oferta de transferência até agora concretizada para o Norwich decidir se vende ou não jogadores. Mas é claro, jogadores como Emi Buendia, Timo Pukki, Cantwell, Godfrey, Lewis e Arons vão ser sondados, com certeza, já estão sendo sondados, né? Existe um boato de que o Besiktas quer o Pukki, existe um boato do Atlético de Madrid querendo o Buendia, existe inúmeros boatos de que Manchester United, o Tottenham, Arsenal estão de olho nos jogadores de defesa do Norwich, que seriam o
Godfrey, o Arons e o Lewis, e por fim o Cantwell, né, que é o, entre aspas, novo Madison, também teve aí seu nome especulado em times da elite, né, como o Tottenham e até mesmo o Arsenal, os dois londrinos. Então assim, o Norwich, ele não tem obrigação de vender. Hoje o Norwich, ele tem um posicionamento financeiro, palavras do Stuart Weber, que não obriga o clube a vender ninguém para seguir estável, o que é muito bom, uma gestão que mostra sucesso na questão interna. E, bom, era um planejamento de 4 anos, com 2 o Norwich subiu para a Premier League, então isso já é algo bastante louvável, sinal de que está dando frutos. E que, é claro, não adianta também ficar na mesmice, é necessário investir mais e da maneira correta. E, para falar nisso, eu já entro aqui no papo que vocês muito gostam, que são as transferências. Eu vou falar primeiro de quem está chegando no Norwich, e eu vou começar pelo anunciado de hoje, né, segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando esse podcast, quebrando aí a quarta parede para vocês. Quem chegou é o Mumba. No caso, o Mumba, ele, bom, para alguns, né, ele é volante, para outros ele é lateral direito. O Fark, pelo menos, ele disse nas conferências, na conferência, melhor dizendo, que o Mumba ele vem para ser lateral direito do Norwich. Ou seja, ele vai fazer aí provavelmente um banco, né, ser um reserva ou terceiro reserva do Byron ou então do Max Arons. Ele pode jogar de volante sim, mas o Fark a princípio quer contar com ele na lateral direita. Talvez aí já prevendo uma possível saída do Arons, já aí preparando o Mumba para ser um futuro jogador da lateral direita. E assim, tem um detalhe. Se o Arons for vendido, a briga pela lateral direita vai ficar entre o Sam Byron, que fez uma ótima Premier League quando ele não estava machucado, e o próprio Mumba, né, levando em conta que o Arons poderia sair durante a temporada, melhor dizendo, durante a pré-temporada. Bom, para quem não sabe, o Mumba está chegando no Norwich de graça. Ele encerrou o contrato dele com o Sunderland. Ele jogava no Sub-21 do Sunderland. E ele vai ficar no Norwich durante 4 anos. É um contrato de 4 anos com um jovem jogador que tem 18 anos na verdade. Então aí, primeira contratação do Norwich que eu estou dizendo aqui. Além dele, o Norwich também contratou um outro lateral, um lateral esquerdo. E esse é um que nós já sabíamos, né? Foi contratado durante a temporada e ele vem do Coventry por 4 milhões e 15 mil libras. Ele é o McCallum. O Sam McCallum, ele vem para ser lateral esquerdo, provavelmente reserva do Lewis, afinal o Byron tinha que fazer a função de lateral direito e esquerdo, tem esse detalhe, e ele fez muito bem, inclusive. Mas o Sam McCallum chega aí para ser a segunda opção da lateral esquerda e provavelmente a primeira caso o Lewis saia. Ele, quando foi contratado pelo Norwich durante a temporada, ele foi emprestado para o Coventry, que é o time que vendeu ele para o Norwich. Então agora, ele desde o dia 31 de maio, ele já está treinando com um time do Norwich, mas não podia jogar com a equipe. Afinal de contas, ele é uma contratação para a próxima temporada. Um outro jogador que vocês já sabiam que o Norwich tinha contratado e que foi emprestado logo em seguida para o time de origem é o City. No caso, o Melvin City. Ele é volante de origem mesmo, ele só atua como volante ou meio campo central. Ele foi contratado diretamente do Sochaux e foi emprestado novamente para a equipe francesa. O Norwich não revelou valores, o que dá a entender que ele pode ter simplesmente aceito a proposta contratual do Norwich e aí, como um gesto de boa fé, digamos assim, o Norwich emprestou o jogador até o fim da temporada para não desfalcar o Sochaux na Liga Francesa, na Liga da segunda divisão, no caso, né, da França. Então é legal que o Norwich conseguiu pegar um outro jogador sem custos, o que é muito bom, né? Um volante que o Norwich precisa de renovação nesse setor. Afinal, o Tete já está com 34 anos. É sempre bom aí os canários se renovarem, não só nas laterais, mas também nessa parte defensiva central, que começa pelo volante e termina com os zagueiros. Mas não temos zagueiros ainda aqui para falar, temos jogadores ofensivos, que um deles, por exemplo, é o Daniel Sinani,
ele que veio a custo zero também, ele veio de Luxemburgo, do Dudelingen, é um time lá do país dele, de Luxemburgo. O Daniel Sinani jogou a Europa League, que é bem legal. Ele é um jogador que tem tido muito destaque no país dele. Ele ganhou títulos por lá, pelo menos 4 títulos, um inclusive de Copa e outro de Liga. Então bem legal aí. O jogador já tem uma certa carreira vitoriosa, apesar de muito novo. O Daniel Sinani ele chegou no Norwich a partir de julho. Ele já está treinando com os jogadores do Norwich desde julho, desde o dia 1º de julho. E ele vem para jogar como winger, né, jogando pelas pontas, seja direita ou esquerda, ou até mesmo jogando ali como camisa 10, um meia que joga na formação atual, fazendo a função mais ou menos ali de segundo atacante ou camisa 10 que joga atrás do puck. Bom, eu dizia que a gente precisava renovar, né, os volantes, né, o setor defensivo central do Norwich, que começa pelos volantes e termina com os zagueiros. Então, tem mais um volante chegando, que é o Sorensen, o Jakob Sorensen, ou Lung Sorensen, que eu acho que é um apelido ou um nome do meio dele, que as pessoas chamam ele pelo Lung. Mas enfim, Sorensen, ele tem 22 anos, é um meia central que tem se destacado muito na Dinamarca. Ele tem um valor de mercado hoje de 1 milhão e 30 mil euros. Então é um jogador que está se valorizando no mercado, apesar da idade dele ser um jogador bem jovem, né? Ele joga de meio central, volante e também zagueiro. Então aí fica esse ponto também a ressaltar que o Sorensen ele também joga de zagueiro. É uma novidade aí. Inclusive dados tirados do Transfer Market, tá, pessoal? Todos esses dados que eu estou falando, eu estou reforçando, pegando uma prova real com o Transfer Market, que tem também dados bem completos da carreira dos jogadores. O valor de transferência dele para o Norwich não foi revelado. Eu também acredito que ele tenha vindo de graça, afinal, o Norwich tem essa postura no mercado de ver jogadores que têm um contrato encerrando e aí oferecem uma proposta salarial melhor e ele não renova com o clube e acerta com o Norwich. Foi assim com o Daniel Sinani, provavelmente foi assim também com o Sorensen, ainda mais com a Liga, né? O Norwich, apesar de não ser uma grande potência financeira na Premier League, quando se trata de outros times europeus de ligas inferiores, como Dinamarca, Luxemburgo, o Norwich é uma grande potência financeira, né? Então é muito fácil atrair esses jogadores por Norwich por conta disso, porque o Norwich cobre e ainda supera muito o salário que é oferecido para esses jogadores pelos clubes deles. Então o Norwich é um grande olheiro desse mercado de times europeus não tão expressivos, mas que são potências nos seus países, né? E aí o Norwich aí pegando mais um jogador sem custo, com mais um sinal de que funciona muito bem, né? A diretoria do Norwich aí, o trabalho do Stuart Weber para recrutar jogadores em torno da Europa. Um outro jogador que foi anunciado recentemente é o nosso querido Placheta, ou Placheco, como a gente estava brincando no Twitter, porque o nome dele remete a um jogador do Norwich de anos atrás, chamado Daniel Pacheco. E, enfim, o Placheta, ele é um jogador também que é visto com muita expectativa positiva dos torcedores do Norwich e da imprensa local do time dele, que no caso era um time polonês chamado... agora vai ser sinistro. Śląsk Wrocław. Foi o que eu consegui pronunciar aqui do time dele. Mas enfim, ele é um jogador que traz uma grande expectativa com ele. Ele é conhecido por ser muito veloz. Ele joga nas duas pontas, tanto a esquerda quanto a direita. E o Norwich contratou ele por 3 milhões de euros. Euros, tá, pessoal? Não libras. Foram 3 milhões de euros. E aí, então, mais uma contratação do Norwich, que, sinceramente, foi um preço muito barato. Pelo que esse jogador tem de mídia, digamos assim, em torno dele, né? É um jogador que tem uma expectativa alta em torno do nome dele. Então a gente espera também coisas boas aí do Placheta. A gente acredita também que ele deva vir para brigar por vaga de titular. Ele e o Sorensen, dessas contratações até agora, são os que trazem mais empolgação
né? O Sorensen pode realmente brigar por uma vaga tranquilamente, ele pode brigar por vaga de titular. Afinal, o Tete, por mais que ele seja experiente, ele seja um jogador de grande influência no elenco, ele não é unanimidade, ele não é um jogador que tem que estar no time titular. Muito pelo contrário, ele foi contestável em alguns momentos da Premier League. O Tribal, coitado, ele foi até pior, ao meu ver. E quanto ao setor ofensivo, com essas incertezas, né, que se o Cantwell fica, se o Hernandes, se o Buendia vai ficar também, a gente não sabe. Poderia sobrar o Hernandes e mais alguém para fechar essa dupla de pontas, né? O Hernandes fica a princípio, não tem notícia de que o Hernandes vai sair, tá, pessoal? Mas a dúvida maior é em relação ao Cantwell e o Buendia. E aí o Placheta ele entraria para brigar por vaga de titular com esses caras. Não sei se ele tem o mesmo nível do Cantwell, do Buendia ele não tem com certeza, mas do Cantwell já não dá para saber, não tem como comparar. Mas eu acho que traria uma certa dor de cabeça, pelo menos pro Hernandes ali, na luta por uma vaga no time titular. Isso levando em conta que, claro, né, o Buendia e o Cantwell fiquem no Norwich. Então aí mais um jogador ofensivo para esse futuro time do Norwich que a gente pode ver aí no futuro. Foi um pouco redundante essa frase, mas vocês entenderam. E por fim, pessoal, para encerrar aqui essa série de contratações, que tem uma que está a custo zero, não foi oficializada pelo Norwich, mas que pode sair a qualquer momento. É a contratação do atacante Soto, que ele é americano, né? Isso é uma coisa interessante. O nome dele é Sebastian Soto, ele joga no Hannover e ele é atacante. É um jogador que eu não tenho muito o que dizer dele, sendo muito honesto com vocês. Ele joga como camisa 9 mesmo, apesar dele fazer a função de ponta e daquele segundo atacante, né? Ele é um jogador que a gente não tem muita informação dele. Ele jogou na Liga Americana e depois foi para a Alemanha. Então, assim, não tem nem o que dizer assim, de expectativa. Mas provavelmente vai ser um jogador aí que vai ser terceira opção do Norwich. Olá, interrompemos a sua programação do podcast para avisar que eu, Lucas do Futuro, venho aqui dizer, que agora você provavelmente está ouvindo isso no passado ou no presente, enfim, que Sebastian Soto foi sim anunciado pelo Norwich hoje, terça-feira, e que ele tem um contrato de 3 anos com o clube canário. Voltamos à programação normal. Eu acredito que o Ida, né, o Adanida deve ser a segunda opção. Provavelmente o Norwich vai se livrar do Dreamit. Afinal de contas foi horrível a temporada do Dreamit. Eu imagino que o Lucas Rupp também deve arranjar um rumo para ele. Leitner e Vrancic, eu tenho algumas ideias aqui do que pode acontecer, porque assim, o Vrancic, ele jogou muito pouco e isso frustra o jogador, né? Então assim, não dá pra saber certo se ele vai querer sair. Aparentemente não, aparentemente ele vai ficar. Ele se mostrou muito feliz assim com algumas coisas, né, de reconhecimento de torcedor. Ele até curtiu um comentário que eu fiz, então isso foi bem legal. E foi algo meio que dando a entender de que ele ia ficar, né? Porque falava sobre ver mais futebol dele na próxima temporada e ele curtiu isso. Então, bom, dá a entender que ele quer ficar. Pelo menos há esse interesse da parte dele. E quanto ao Leitner, ele volta de uma lesão muito grave que ele teve na hérnia. Ele postou umas fotos no Instagram mostrando a recuperação dele, isso é bem legal. Então, havia uma especulação no meio da janela de janeiro de que o Leitner sairia porque ele e o Fark estavam brigados, mas no caso, não. É realmente a condição física do Leitner que atingiu mais ele, né? Contudo, eu acho que por conta dessa condição física, ele deve querer voltar para a Alemanha. É um pouco estranho, né? Mas por conta desse tratamento que ele tem feito em Berlim, que é de onde ele posta esses stories, etc., isso dá a entender que ele deve querer voltar para a Alemanha para jogar de vez lá. Então, eu imagino que deve haver um acordo de saída do Leitner nos próximos dias, ou então mesmo uma venda para algum time da Alemanha, não tenho certeza. Um acordo de saída seria mais provável por conta dele estar lesionado ainda, estar se recuperando. Ele já fez a cirurgia, já fez tudo, mas não há previsão aí de quando ele vai estar pronto, apto para jogar bola. Então, eu acredito muito que vai haver essa rescisão de contrato. É um acordo mútuo aí de ambas as partes, de uma forma amigável, claro. E aí ele vai poder arranjar um time na Alemanha para poder voltar a jogar futebol daqui a alguns meses.
E assim, se for isso que vai acontecer, eu desejo sorte ao Leitner. O Sberni, ele saiu do Norte, foi pro Paderborn e tá muito bem lá. Acho que ele foi o segundo jogador que mais marcou gols desde a volta do coronavírus lá na Alemanha, e só perdendo pro Haaland. Então, fez bem essa volta para a Alemanha, no caso do Sberni. Eu espero que o Leitner, se confirmar essa saída dele, também faça bem para ele e que se recupere, porque é um jogador muito bom, é um jogador muito técnico e ele poderia ser muito bem um camisa 10 de um time mediano da Alemanha. Isso é um pouco da minha opinião. E uma pena que ele não pôde jogar tanto no Norwich, né? Ele, na temporada de acesso, ele jogou bastante. Ele, o Vrancic e o McLean ficavam revezando posições no time titular, no caso. Às vezes até jogando juntos. Então, é uma pena ver que esse jogador se machucou e não pôde mostrar mais do seu futebol na temporada que encerrou agora na Premier League. Bom, Guilherme, chegamos numa parte do programa que era mais ou menos onde seria inserido o comentário da galera. Mas hoje, especialmente hoje, eu vou fazer o prêmio que eu tinha falado no último podcast, o Canário de Ouro. Pois é, pessoal, o Norwich teve seu prêmio de jogador do ano, da temporada, no caso, e o vencedor foi o Tim Krul. Merecidamente, aliás, o Krul, ele merece muitos elogios, foi uma temporada muito regular, ele fez excelentes jogos, teve uma falha grosseira na volta da Premier League contra o Arsenal, mas eu acho que isso não mancha a temporada muito boa dele, salvou o Norwich em inúmeros jogos, teve pênalti defendido, teve VAR roubando e ele salvando, então teve muita coisa que o Krul fez nessa temporada que foi crucial pra gente, eu não podia perder essa. E que eu bato palmas pro nosso goleiro, que teve um início conturbado até e conseguiu dar a volta por cima hoje, sendo um goleiro sem contestação alguma titular do Norwich. Inclusive a grande ironia dessa temporada foi o Farke ter trazido o Farman para ser o possível novo goleiro titular do Norwich, e o Farman foi tão mal e se lesionou tanto que só engrandeceu ainda mais o trabalho do Krul. Então, tendo isso em mente, a gente agradece aí o trabalho do Krul. Ele não vai estar ouvindo esse podcast, uma pena, mas fica o nosso agradecimento. E dentro das votações lá do grupo dos Brazilian Canaries, a gente fez essa lista de jogadores que poderiam ganhar o nosso prêmio de jogador da temporada, e não teve surpresa. O vencedor acabou sendo mesmo o Tim Krul. Então parabéns, Krul, aí você merece. A torcida brasileira também te reconhece como o jogador da temporada. A gente também falou sobre a grande revelação desse campeonato, que vou até fazer um eco aqui também. A revelação do Norwich na Premier League foi Adanida. O Adanida, ele entrou nessa temporada muito focado. Ele foi um jogador que demonstrou muita garra, muita gana de vencer, né? Muito enérgico, e ele foi muito bem nas Copas, perdão. Principalmente, na verdade, na Copa, né? No caso, na FA Cup, marcando até mesmo um hat-trick. Então, assim, é um jogador muito promissor. Próxima temporada eu tenho certeza que ele vai ser a segunda opção do Farke no ataque, né? Provavelmente o Puk ficando no time, ele vai ser o titular e o Adanida o reserva. Então é um jogador muito promissor, que tem um futuro brilhante aí no Norwich. Eu espero que ele consiga inclusive mais chances no time titular, para que ele se desenvolva ainda mais e mostre toda a habilidade que ele tem, porque ele é um atacante alto, que faz gol e é habilidoso e veloz, e ele é veloz. Então é uma combinação muito boa de características para um cara que joga como camisa 9. Né? É muito difícil ver um camisa 9 rápido, veloz, no caso, né? E que saiba driblar e que tem essa técnica toda. Geralmente é um cara mais grandalhão, mais pesado, ou então que se ele correu, chutou, não tem muita habilidade para driblar. Então é interessante ter essas características reunidas no nosso querido Adanida. Então, Adanida, prêmio de revelação do Norwich na temporada. Então, o prêmio de jogador da temporada do Norwich, segundo os Brazilian Canaries, foi o Krul. O prêmio de revelação vai para o nosso querido Adanida. Assim, claro, se você discordar, manda uma mensagem para mim, manda um tweet, comenta lá no grupo se você estiver lá,
E aí a gente rediscute isso e eu faço uma retratação no outro podcast próximo a esse. Mas também teve coisa ruim, né? Coisa ruim não foi... Assim, coisa ruim não faltou essa temporada, né? Venhamos e convenhamos, né? Então, assim, eu separei também aqui um prêmio, né? Não é bem um prêmio, né? Mas é uma honraria ao contrário. É com pesar que eu anuncio pra vocês as... Decepções da temporada. Pois é, pessoal, decepções da temporada. Tivemos um monte de decepções. Se a gente for falar dos empréstimos, ó, Patrick Roberts, Farman, Duda. Se a gente for olhar para os contratados, o Lucas Rupp, o Drimit, com certeza estou esquecendo de alguém porque foi tanta coisa. Eu acho que desses jogadores que vieram emprestados, o único que prestou para alguma coisa foi o Amadou. O Amadou realmente apagou incêndio, cara. Ele não merecia sair do Norwich. Eu acho que o Amadou é um jogador que o Norwich poderia ter contratado por efetivo. E só depois, agora sim, no fim da temporada, contratar mais volantes, né, para suprir, compor elenco. Mas enfim, de qualquer forma, o Amadou para mim foi o melhor desses contratos aí de empréstimo que o Norwich fez. Agora, o pior de todos de empréstimo para mim foi o Duda. Porque o Duda não se machucou, ele só foi ruim, desinteressado. Ele veio passar férias em Norwich. Então, assim, foi um jogador totalmente imprestável, com todo respeito. Era nítido, assim, a gente não sabe os bastidores, mas era nítido o desinteresse do cara dentro de campo. Não corria, não dava sangue, o Hernandes se matando na ponta direita, na ponta esquerda, o Hernandes fazendo de tudo, o Puck correndo do ataque para a defesa para marcar e o Duda parado no meio de campo. Então, assim, me desculpa de verdade, eu posso estar enganado, eu posso estar falando merda aqui, mas pra mim o Duda foi o jogador mais desinteressado que eu já vi jogar no Norwich. Até mesmo o Rick Van Wolfswinkel, que só era azarado, ele não é ruim, ele é azarado, é diferente, que ele perdia gol pra cacete. Mas ele corria, sabe, ele ajudava o Norwich. O Naismith, que o Norwich pagou 7 milhões de libras nele, o cara fazia um monte de merda em campo. Era expulso, dava patolada no zagueiro do adversário. Newcastle sabe muito bem disso. Enfim, galera do Newcastle aí deve se lembrar, sabe do que eu tô falando. Enfim, o Naismith era totalmente maluco, mas o cara lutava pelo time em campo. Outro cara que era maluco também, que não se dava bem com o Farc, Nelson Oliveira. Entendeu? O cara... Até mesmo, ele poderia ser o que for, mas uma coisa a gente não pode negar, o português do gajo, quando podia sacanear os nossos rivais, o Ipswich, ele fazia, pá. Porque ele mandou um shield pra galera do Ipswich quando ele fez gol no time do Ipswich. Então, ele nem tava mais no Norwich, tá? Se eu não me engano, ele tava no Sheffield Wednesday, não lembro, agora esqueci, mas enfim, esse tipo de coisa que faltou, na verdade, nesses jogadores que vieram pro Norte. Pode fazer merda, tu foi contratado para isso, mas demonstra garra, demonstra vontade de ganhar, jogar. O Amadou foi o único que fez isso. O resto, me desculpa, ou tava machucado, ou tava moscando. E das contratações efetivas, cara, o Drimit pra mim foi o pior de todos. O Rupp, eu não sei bem assim até onde é culpa dele ou era erro de escalação do Farc. Assim, o Farc colocar ele como titular é um erro primordial, porque ele é no mínimo jogador de segundo tempo. Agora, não dá pra saber qual é a posição dele. Se ele joga de ponta, se ele joga de meia, se ele joga de segundo atacante, se ele joga como se fosse um camisa 10. Não dá pra saber. Ele jogou em vários lugares de forma aleatória, não performou bem. Aliás, pra não dizer que ele não performou bem nenhuma vez, ele jogou bem contra o Tottenham. Isso eu tenho que dizer. Quando o Drimit, ironicamente, fez o gol, o Rupp fez uma partida muito boa naquele jogo. Ele deu alguns chutes fora da área, fez o goleiro do Tottenham trabalhar, mas foi isso. Acabou. Esse foi o único jogo bom do Rupp. E o Drimit, coitado, ele fez esse golzinho, fez um golzinho contra o Burnley, também na FA Cup. Mas o cara, ele é muito afobado. E o que faltou de correria
no Duda, tinha de sobra no Dreamit, só que sem objetivo algum. Então acabava que ele atrapalhava a jogada, ele desarmava o jogador do próprio time, ele dava passe errado e armava contra-ataque pro time adversário. Então, assim, erros cruciais para um momento que a gente não poderia errar. Você pode errar um chute, ok, pô, você tentou fazer o gol. Agora, errar um passe no meio campo, armar o contra-ataque e sair gol, não pode. Porra, teve um lance que eu nem lembro qual time era, eu acho que foi contra o Southampton. O Godfrey, ele se ferrando para pegar a bola, ele tocou pro Tete. O Dreamit estava voltando que nem uma geladeira com rodas, se bateu lá com o Tete perdeu a bola. E aí armou o contra-ataque de novo pro Southampton apertar o Norwich na defesa. Então, assim, são lances bobos, erros idiotas, assim, que não pode ter. Ainda mais num time jogando Premier League. E o cara tá totalmente perdido. Não sei, acho que o negócio dele é DJ mesmo. Sabe? Então aqui, críticas duras, críticas fortes aqui do nosso querido locutor, Lucas, ator. Do nosso querido Roast, né? Que na verdade, quem faz o podcast é Roast. Enfim. Bom, essas são as minhas decepções, né? Se você discorda, se você concorda, me fala aí, deixa a sua opinião, vai ser muito bem-vinda. E a partir do próximo CanaryCast, nesse momento onde entrou os prêmios e as decepções, eu vou colocar o nosso querido comentário da galera que vocês amam, que eu sei que é a parte mais legal, né, que é a interação de vocês. E pessoal, para encerrar esse CanaryCast, só falando mais algumas coisinhas, tô vendo no grupo pra gente ter o nosso cachecol do Norwich. Tô trocando alguns e-mails com o pessoal do Norwich, como eu falei na semana passada. Até porque eu também tenho que ver algumas coisas de identidade visual do grupo. Que envolve tipo o logotipo do que a gente usa, bandeira, como é que vai ser, tem que ter uma coisa mais certinha, né? Vou vendo com calma, a gente vai vendo direitinho esse cachecol, que é a primeira coisa que a gente está vendo aqui no grupo. Depois a gente vê a caneca e aí a gente vê outras coisas, tem também plaquinha, então vai ser bem legal, a gente tem conversado bastante no grupo. Se você é novo, tá ouvindo o CanaryCast pela primeira vez, me manda uma mensagem que aí eu posso te colocar também no grupo, né, caso você queira se envolver ainda mais com os torcedores brasileiros do Norwich, saber mais sobre o clube. E se você quer seguir a gente nas redes sociais, por favor, siga no Twitter, Facebook e Instagram, @NorwichCityFCBR, e também siga no Twitter e no Instagram, @NCFCBR. Pessoal, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e eu tô encerrando por aqui. No mais On the ball, City! Never mind the danger! Come on, we Yellows! Fui!